Fala galera, bem-vindos ao podcast de hoje. A gente vai falar do livro Segredos dos Experts, do Russell Brunson, que é o mesmo autor da semana passada. Ele tem uma trilogia de livros sobre marketing digital e vendas online no geral, e mais aquele livro de copywriting que ele fez com um parceiro dele. Esse, na minha opinião, o de hoje é o melhor livro dele. É o primeiro livro, então meio que resume todas as grandes ideias que ele tem. Eu acho que se for para escolher um livro, esse é o para escolher. E aí basicamente o livro é como você vende informação online. E por que você deveria vender informação online, né? Por que se tornar um expert? Ele fala basicamente que a maneira mais, vamos dizer, fácil entre aspas, né? Mas a maneira mais com menor investimento inicial que você pode ter de ganhar dinheiro. Vamos supor que você tem alguma habilidade. A grande maioria das pessoas tem pelo menos uma. Você sabe perder peso de uma maneira mais rápida. Você sabe dançar. Você sabe tocar um instrumento, você sabe programação, você fala bem em público. Algum conhecimento, se você tem um conhecimento por qualquer área, por mais bizarra que você ache, tem um nicho, tem um público. O próprio autor fala que ele começou vendendo, eu nem sabia que existia, mas ele falou que ganhou os primeiros dólares dele online vendendo armas de batata. Eu procurei na internet, no Google, e tipo uma arma que você literalmente atira batatas. Então pense o seguinte, se tem um mercado e tem pessoas dispostas a pagar por tutoriais de como fazer uma arma que solta batata, existe um mercado para o que você sabe. Eu vi, até no exemplo da batata, eu lembro muito bem, eu vi um episódio do Shark Tank, que é aquele programa onde empreendedores iniciantes tentam vender a ideia para empreendedores. Foram dois caras no programa e começaram a falar que eles tinham um serviço onde eles mandavam mensagens de tipo amor ou de carinho por correio escritos em uma batata. Aí todo mundo deu risada, né? Até falarem que eles faziam mais de $200 mil de vendas por mês. Então, existe louco pra tudo, literalmente, assim. Tem vários nichos, sub-nichos, por exemplo. Eu gosto de exercício, dentro de exercício eu gosto de exercício com peso do corpo, chamado calistenia, e dentro disso eu gosto de argolas. Então eu sigo vários caras só das argolas. Então, assim, qualquer área você tem como você vender seu conhecimento. E é algo simples. Tudo que você precisa hoje em dia é o Zoom e uma conta no PayPal e algum tipo de conhecimento que você consegue fazer dinheiro online. E aí ele fala, ou seja, é muito fácil você ganhar dinheiro dessa forma. Você não precisa alugar um escritório, construir uma fábrica. É uma maneira com investimento, você não precisa de investidor. Você, seu cérebro e um computador, você consegue ganhar uma empresa, criar uma empresa que vale muito dinheiro, chegando até mesmo, no caso do autor, a milhões de dólares. Então é um cenário, é uma forma de ganhar dinheiro muito interessante, principalmente com a internet, onde você consegue atingir o mundo inteiro. Você se tornar um expert em alguma área e conseguir vender isso é excelente. E aí ele diz que uma das principais razões que as pessoas não vão nesse caminho de vender o conhecimento online é por dúvidas, por desconfiar de si mesmo, achar que você não tem certificação suficiente, não tem diploma, que você não tem experiência suficiente, você é muito velho, muito novo, a famosa falta de autoconfiança. Ele fala que vários clientes chegam e falam assim, eu não sei se eu posso isso, eu não tenho faculdade. E o autor fala, cara, você está me pagando $25 mil para falar de marketing. Quais são minhas certificações, você sabe? Aí as pessoas perguntam, sei lá, você tem faculdade de marketing? Eu não, eu nem me formei direito na faculdade. E, vamos dizer, segmentos de classe. Pessoas que falam, não, para você ser psicólogo, você tem que ter feito faculdade de psicologia.
para ser programador. Uma das razões que a área de programação bomba tanto é porque qualquer um com conhecimento pode entrar. Eu acho que várias áreas são estagnadas ou não tem pessoas suficientes por muita regulação. As pessoas querem que você resolva o problema delas. Queira você tenha um diploma ou não. Se você conseguir resolver um problema específico para uma pessoa, você é um expert e o diploma não faz muito sentido. O diploma é um papel que diz que você sentou numa cadeira há 4 anos e na maioria das vezes deu uma enrolada. Ter resultado não, você está resolvendo um problema no mundo real. Vocês devem ter visto aquele filme do Leonardo DiCaprio, que ele foge, né? E aí ele vira um farsante, ele começa a fingir que é médico, professor com Tom Hanks. É muito legal aquele filme. E esse cara existiu na vida real e ele deu aula de sociologia para pessoas no último ano na faculdade e ninguém percebeu. E aí o autor fala que ser um expert não é você saber tudo da área, é você ter lido uma semana na frente das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Dentro do meu negócio de programação, a gente está com um aluno que estuda em Harvard, sendo que quem está dando aula é a minha irmã e ela está terminando o curso agora, ou seja, ela não é uma expert, ela não sabe muito de programação, mas ela sabe muito mais que esse cara de Harvard. Ela está, vamos dizer, alguns meses na frente, então para ele, ela é uma expert, mesmo não tendo diploma, e ela está vendendo o conhecimento dela. Então, para você vender seu conhecimento online, não é necessário nenhum tipo de certificado. Então, você ter falta de autoconfiança é o seu principal impedimento. E como começar a vender seu conhecimento online? A melhor forma é você fazer de graça, ele fala. E é interessante ele falar isso porque eu comecei assim. Eu entrei no Reddit, que é um fórum de discussão americano, e por 4 meses eu dei aula de graça para 10 americanos. Por quê? Porque quando você dá aula de graça, você consegue provar que seu método funciona, você consegue ter depoimentos, você aprende, você consegue ver quais são as dores do seu cliente. Então, você fazer algo inicialmente de graça, se você sabe, por exemplo, construir a área de marketing de uma empresa, voluntaria para ajudar. Durante 4 meses, arruma o departamento de marketing de uma pequena empresa. Se você sabe dar aula para alguém que era desengonçado, faz um antes e depois e mostra o antes e depois online. Então, você mostrar resultado com o cliente gratuitamente é uma excelente maneira de você entrar no mercado de conhecimento. Você acha que você pode, por exemplo, contribuir para uma empresa com seu expertise, seja um conselheiro, por exemplo, gratuitamente, para você demonstrar valor, fazer contatos. O Henry Kissinger, ele não era o professor mais brilhante de Harvard, mas na biografia dele ele fala que ele organizava palestras para grandes personalidades da política internacional falarem em Harvard. E aí ele fez muitos contatos. Ele começou a conhecer ministro de finanças do Japão, ministro de economia da Alemanha. Então ele fazia isso de graça, não tinha nenhuma forma de pagamento. Ele fala isso na biografia. Isso foi fundamental para ele criar um capital social, para depois ele entrar na política e se tornar, na época do Nixon, um dos, vamos dizer, ministros mais influentes, tão influente quanto o próprio Nixon. Então, como você entra nessa área como você vende seu expertise? Fazendo de graça inicialmente, e entendendo quais são os problemas das pessoas que você quer ajudar. E hoje em dia, com a internet, isso é muito mais fácil. Então, vamos supor que você queira, vamos achar um nicho específico, sei lá. Você quer ajudar pessoas acima de 40 anos a aprenderem tango. Hoje em dia antigamente seria muito difícil você achar essas pessoas, é algo muito específico, mas hoje em dia com grupos no Facebook, o YouTube ou o Reddit, que é um fórum de discussão
online, você tem vários subgrupos, subnichos, onde as pessoas discutem, aprendem umas com as outras. Então você participando desses grupos, você consegue ter uma noção de quem são essas pessoas. Esses clientes que eu dei aula de graça, eles faziam parte do Reddit. E aí eu consegui ver qual é o tipo de pessoa que está procurando essa área, qual a idade, de onde eles vêm. Então você entrar nessas comunidades online é uma excelente maneira de você entender o mercado. E aí isso, você se tornar um expert online é muito mais do que você só vender o conhecimento banal, o senso comum, ele fala. Ele diz que você precisa meio que criar uma seita, não necessariamente uma seita, mas você precisa que as pessoas te sigam. E para as pessoas te seguirem, você precisa ser uma pessoa polarizante. Você ser o senso comum não dá certo. Ele dá o exemplo de dois extremos. Você falar, por exemplo, que para perder peso você precisa comer legumes, verduras e não comer comida processada. Do ponto de vista de resultado, é um fato. Se você fizer isso, vai dar certo. Mas isso é de graça. Então a pessoa não vai gastar dinheiro para escutar algo que ela já sabe. Por outro lado, você tem os extremos, que ele fala que teve um documentário que ele assistiu onde as pessoas argumentavam que você, olhando para o sol, você conseguiria se alimentar, que já é um outro extremo. Ele diz que o ponto ideal de você ser polarizante é não ser muito louco, que nem essa turma aí da fotossíntese, mas também não seguir o senso comum, porque aí não tem oportunidade. Você falar assim, eu preciso ir na academia e mandar um supino. Tá, todo mundo fala isso. Agora você fala assim, não, vamos criar uma rotina onde você vai usar elásticos dentro de casa para você fazer exercício. Então, assim, não é tão mainstream, mas não é um negócio muito louco também. Não é um negócio muito extremo. Então, você precisa ser polarizante. Infelizmente, quando fala esse termo, as pessoas já associam à política, mas a realidade é que tanto para política quanto para negócios funciona. Tem uma rede de frangos de fast food nos Estados Unidos chamado Chick-fil-A. E o dono é bem conservador, bem religioso. Tão conservador que não abre aos domingos, porque domingo é dia de missa. Esse é o naipe. E por ele ser muito religioso, eles foram uma das únicas empresas que não apoiaram o casamento gay, que eu pessoalmente sou, obviamente, a favor. Mas ele foi polarizante. As pessoas, ele, claro, recebeu muito oposição, mas as pessoas conservadoras falaram, não, esse cara tem culhões, esse cara, segue os princípios dele. Então, você ser polarizante, tomar uma posição é essencial para você se tornar um expert. As pessoas normalmente, quando elas têm algum tipo de problema, elas já tentaram mudar. Então, se elas tiverem... já tentaram perder peso várias vezes, já tentaram aprender uma língua várias vezes, já tentaram mudar de carreira várias vezes. Então, sua função como um expert, de acordo com o autor, é você incentivar os sonhos da pessoa. Assim, sim, se você fizer tal coisa, você vai conseguir ser magro, vai conseguir mudar de carreira, vai conseguir, viajar para a Europa. Você vai conseguir justificar as falhas, então as pessoas se sentem bem quando você justifica as falhas. Por exemplo, você não conseguiu aprender programação porque realmente as faculdades são ruins no geral. Isso é uma afirmação que eu concordo. Mas assim, você justificar, falar, olha, você não aprendeu tal coisa porque o método que é usado é ruim. Você não conseguiu, vamos dizer, ganhar dinheiro porque a economia tá ruim. Então você justificar, as pessoas se sentem mal elas já vêm com baixa autoestima porque elas normalmente, quando elas tentam mudar, elas já tentaram mudar, entendeu? Então você precisa justificar e falar assim, é normal você ter esse problema e você precisa confirmar vamos dizer, as suspeitas da pessoa, suspeitas que talvez ela não tenha aprendido
programação, porque realmente a faculdade era ruim, eu não conseguiu emagrecer, porque o conselho que elas escutam é ruins. O melhor exemplo disso, na minha opinião, que eu conheço, é um cara que tem um canal no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão achar, chama Snake, de cobra em inglês, Diet, de dieta. Para mim, esse cara é um gênio. É um gênio. Você pode não concordar com ele, mas ele é um gênio. Eu não conheço ninguém tão próximo à genialidade de marketing quanto esse cara. Ele basicamente é um caipira do interior do Canadá, que é personal trainer, e o cara é extremamente polarizante. Talvez mas ele não é num nível assim que por exemplo, de olhar pro sol e achar que você vai se alimentar. Mas ele é polarizante porque nos vídeos dele, ele ajuda as pessoas a emagrecerem. Ele começa o vídeo xingando todos os gordos. Começa, seus gordos, malditos, não sei o que. Ele começa assim, xingando. E o que é impressionante é que o cara tem assim, 50 mil views, 10 pessoas que não gostam. E assim, 3 mil likes. Ele começa xingando todos os gordos. E aí ele começa a chamar todo mundo de preguiçoso. E aí ele meio que vai justificando. Vai falar, olha, vocês são assim por causa que os médicos estão nem aí pra vocês. Vocês ficam tentando, tipo, mudar a alimentação com restrição de caloria. Restrição de caloria é o caramba. O negócio é fazer jejum. Então ele entrou nesse mercado de jejum. Pra ele, jejum é a única coisa que funciona. E ele chama todo mundo de gordo e de preguiçoso. E o cara é amado. O grupo no Facebook dele tem 200 mil pessoas. Todos os dias tem umas 20, 30 pessoas postando antes e depois. Tem resultados efetivos. Você pode justificar que o cara não é formado em medicina. Esse cara fez mais pela saúde das pessoas do que qualquer médico no mundo. Eu garanto. Ele impactou a vida de milhares de pessoas emagrecendo simplesmente por quê? Porque ele é um cara polarizante e é um cara que influencia as pessoas com a crença dele. Então, apesar de não ser um cara que provavelmente leu esse livro, ele não é uma pessoa intelectual, mas eu acho que esse canadense, o Cole Robinson, ele incorpora as ideias desse livro como ninguém que eu conheço. Assim, ou você gosta, ou você ama o cara, ou você odeia o cara. Não tem meio termo. Ele não tem diploma e dá resultado. Dá resultado, entendeu? As pessoas amam o cara. Então, assim, pra mim ele é o melhor exemplo de você criar uma tribo através do seu conhecimento. Não é nada inovador, ele fala de você jejuar, não comer. Se você não comer, você emagrece, é óbvio. Mas a forma como ele faz isso é o diferencial. Ele não faz assim, não, para de comer, o jejum, de acordo com as pesquisas de Harvard, ele xinga, ele fala que os médicos são comprados pela indústria farmacêutica. É uma pessoa que meio que assim... Ele justifica indiretamente as suas suspeitas que nada deu certo porque os especialistas não sabem o que estão falando. Pode ser fato, verdade ou falsidade, mas a realidade no mundo real ele dá resultado. Fala dessa questão de você apresentar uma nova oportunidade. Então, por exemplo, nas eleições da Americana, um dos slogans da Hillary era... Na primeira eleição We Together, nós juntos. Que é uma ideia de assim, a gente está separado, vamos ficar juntos. Uma melhora. O Trump era Make America Great Again. Faça os Estados Unidos ser grande novamente. Independente de você gostar ou não, a ideia que ele fala aqui é se você quiser criar uma tribo ser influente, você precisa apresentar não melhorar a situação da pessoa, tipo, não, você vai ler o livro um pouquinho melhor e aí você vai aprender determinada coisa. Você apresentar uma solução melhor, algo novo. Substituir algo que a pessoa está fazendo por algo novo. Isso vai facilitar muito o processo de crença das pessoas. O que leva ao ponto final do livro.
Você saber contar boas histórias é o mais importante nesse processo de venda de expertise. Você pode apresentar os números que forem, tipo, no meu caso, que é algo muito técnico, não, você vai fazer o curso que você vai aprender várias linguagens de programação, linguagem C, Python, vai aprender a falar com banco de dados. Ninguém tá nem aí para isso, no fundo. O que as pessoas querem, de acordo com o autor, quase toda decisão que a gente toma está envolvida com a ideia de status. Como você percebe a si mesmo e como as pessoas se percebem. Ninguém quer saber de banco de dados ou de Python. As pessoas querem ganhar dinheiro. Elas querem aumentar o salário, trabalharem de casa, ter mais oportunidades econômicas. Então você não deve vender falando assim do jargão técnico. Você deve vender mexendo com as emoções. E falar muito da sua jornada. É muito importante as pessoas falarem da sua jornada. Um dos caras que eu sigo, que eu acho que faz isso muito bem, é o John, de um canal chamado Bulldog Mindset no YouTube. Ele basicamente é focado em conteúdo de desenvolvimento pessoal para homens, na área técnica de software, né? Bem nicho. E ele é muito bem sucedido, ele tem uma comunidade online que acho que vende $40 mil por mês. E a página de vendas dele é muito boa, por quê? Porque ele tem várias fotos dele com 26, 27 anos, obeso, assim, todo desarrumado, cara de derrotado. Você vê que ele não estava numa fase boa da vida. E aí depois ele mostra as fotos dele, tipo, bombado, fortinho, tipo, bem sucedido, ganhando muita grana, correndo maratona. Então as pessoas verem que você fez a jornada que você está vendendo de expertise, ajuda muito a vender. Então, sei lá, no meu caso, eu fiz um curso, eu acreditei na faculdade, eu percebi que as faculdades eram um lixo, e aí eu percebi que se eu estudasse sozinho com cursos online de fora, eu me desenvolveria muito melhor. E aí mostrar que eu saí de uma determinada situação, e aí eu consegui um emprego fora, não sei o que lá. Então mostrar a jornada que você fez é que você está vendendo, e a pessoa pode chegar no seu patamar. Então esse John, o cara é milionário, o cara tem uma família feliz, o cara, tipo... E ele documenta isso. E as pessoas se identificam com isso. As pessoas compram por emoção, não por razão. Razão vem em segundo plano. Então é isso, acho que esse é o melhor livro da série. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente vai fazer o último livro, que é Os Segredos do .com. É o nome do livro. Beleza? Então até semana que vem, galera.